Meu nome é Tati Malta. Atualmente eu sou jovem pesquisadora da FAPESP e tenho um laboratório, né, que está iniciando, na verdade, estou iniciando meu grupo de pesquisa na Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui de Ribeirão Preto. E meu objetivo aqui, então, hoje é mostrar para vocês, né, que tipo de bioinformática que a gente está fazendo, porque a bioinformática é um campo bastante grande, na verdade, né, que dá para fazer muitas coisas. O tipo de trabalho que a gente está fazendo no laboratório, divulgar meu trabalho, né, para que vocês conheçam. Se vocês tiverem interesse, vocês venham falar com a gente depois, tá bom? Então, eu trabalho hoje em dia basicamente com câncer e o título dessa palestra, dessa aula, então, é Usando a Bioinformática para Decodificar o Câncer. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar do objeto do meu estudo, que é o câncer, a ferramenta que eu utilizo para, né, responder as minhas perguntas biológicas, que é a bioinformática. Na verdade, a bioinformática nada mais é do que uma ferramenta de trabalho. Vou falar dos gliomas, que é o objeto propriamente dito do meu estudo, um pouco sobre a inteligência artificial, que eu uso um pouco disso no meu trabalho, né? E aí esse termo está bastante em moda, digamos assim, então eu queria falar um pouco sobre isso e depois, né, por que a gente pode usar isso, né? Vou dar um exemplo do meu trabalho, mas para que vocês extrapolem isso e consigam imaginar para que a gente pode usar esse tipo de abordagem científica. Na verdade, o meu objetivo é demonstrar, né, com o meu trabalho, que nada mais é, o que eu faço nada mais é do que uma metodologia científica, assim como a gente faz no laboratório de bancada, né, num wet lab, que a gente chama, laboratório molhado, a gente faz a mesma coisa num dry lab, ou num laboratório seco. Então, a gente faz as perguntas, elabora as hipóteses, testa, e basicamente a metodologia é o mesmo. Vamos ver se eu consigo, então, cumprir essa missão. Então, novamente, o meu problema atual, né, o meu objeto de estudo principal é o câncer. Exatamente o que dentro de câncer, que é um mundo bastante grande, né? Basicamente, as minhas perguntas são dirigidas na seguinte linha. Pacientes que têm o mesmo diagnóstico, o mesmo tipo de câncer, e aqui nessa figura a gente exemplifica isso. Então, eu tenho um grupo de pacientes que foi diagnosticado, por exemplo, com câncer de mama. Todas as pessoas receberam esse mesmo diagnóstico, a gente faz o mesmo tratamento para eles e, curiosamente, né, ou interessantemente, nem todo mundo responde da mesma forma. Então, a gente vê pacientes, e eu acho que todo mundo deve conhecer um ou outro exemplo, assim, né, no grupo de convivência, de pessoas que tiveram o mesmo diagnóstico de câncer e receberam a mesma abordagem terapêutica, mas alguns responderam melhor e outros não. Então, eu acho que essa é a pergunta principal do meu trabalho, né? Eu vou ilustrar isso de algumas formas, mas assim, por que pacientes com o mesmo diagnóstico, isso também cabe além do câncer, né? Mas aqui a gente vai focar em câncer, respondem diferentemente ao tratamento. E aí eu já vou começar a introduzir alguns conceitos aqui. Uma das explicações o câncer é uma doença heterogênea, né? Então a gente tem ali dentro daquele tumor, daquela massa tumoral, uma diversidade de células. Então a gente tem células cancerosas, a gente tem as células do tecido de origem que originou o câncer, a gente tem células do sistema imunológico que migraram para aquele sítio, e a gente tem as células que se chamam de células troncotumorais, não sei se vocês já ouviram falar, que também compõem aquele microambiente, que muitas vezes conferem resistência ao tratamento, e essa evolução molecular e genética que está acontecendo ali durante a formação, a transformação maligna, durante a progressão tumoral, ela pode ocorrer de diferentes maneiras em diferentes indivíduos. E isso tem uma consequência, tem uma associação, então, com essas diferentes respostas terapêuticas. Então isso a gente já imagina, isso é uma teoria, né, que já é bem aceita hoje em dia. A gente tem essa heterogeneidade tumoral. E aí a gente está falando, então, que, na verdade, não são os mesmos cânceres. Não é porque um câncer se originou no mesmo tecido, na mama, por exemplo, que a gente vai considerar todas as doenças iguais. Então, a gente sabe hoje em dia que são doenças diferentes, né? E aí, como é que a gente classifica, então, esses pacientes? Como é que a gente define qual subtipo ou qual tipo de tumor é aquele, não só baseado no tecido de origem? Então, é isso basicamente que eu tento fazer usando dados moleculares, né? Porque o que é mais feito hoje em dia, o que foi feito durante muito tempo? Os métodos clássicos de histopatologia. Então, durante a cirurgia ou numa biópsia, você coletava um pedacinho daquele tecido canceroso, né? E olhava isso no microscópio. Então, o patologista determinava ali algumas características morfológicas daquele tecido. Muitas vezes são usados marcadores sanguíneos e mesmo marcadores histológicos ali naquela lâmina histopatológica, e assim que define-se, talvez a maioria ainda dos tipos tumorais hoje em dia, atualmente. Porém, nos últimos anos também,
houve um aumento bastante acelerado, na verdade, de tecnologias de geração de dados moleculares, né? Então, acho que essa altura todo mundo já sabe, já ouviu falar de proteômica, de RNA-seq, né? De transcriptoma, de metilação de DNA, de análises epigenéticas, de mutações. Então, assim, hoje em dia a gente tem um arsenal tecnológico para a gente gerar dados e investigar não só não só os tumores, mas amostras biológicas de uma maneira geral, baseado nessas marcas moleculares. E fazer isso tudo em muita escala, assim, a gente observa várias características ao mesmo tempo. Então, todos os genes do genoma, todas as bases nitrogenadas procurando por mutações, né, no genoma ao mesmo tempo. Então, a gente tem esse poder hoje em dia tecnológico de fazer isso. Então, a gente chama isso de método moderno, são os marcadores moleculares, e a gente pode acessar isso para ajudar, para facilitar, para estratificar melhor esses pacientes. Então, a gente, né, ir mais a fundo aí na classificação desses tumores. No caso de tumores, isso serve novamente para outras doenças. Então, aqui eu falei, né, existem uma diversidade de dados moleculares que a gente pode estudar, e isso é o meu material de estudo, né? Então, se a gente pensa aí qual que é o meu problema, é o diagnóstico do câncer, qual que é a minha ferramenta, é a bioinformática, e qual que é o meu material de estudo? São esses dados moleculares, que podem ser, novamente, mutações, análise de número de cópias, expressão gênica, metilação de DNA, etc. Então, é isso que eu faço hoje em dia, há 9 anos, na verdade, né? E falando um pouco da ferramenta propriamente dito, que é a bioinformática, nada mais é do que você misturar diversas áreas de atuação aí. Um pouco de biologia, um pouco de computação, um pouco de estatística ou matemática. Então, a gente junta um pouco desse conhecimento. Então, esse é um dos primeiros desafios aí de quem quer trabalhar com a bioinformática, né? Tem que saber um pouco de tudo. E o objetivo, então, é a gente processar essa grande quantidade de informações de uma forma meticulosa e confiável, né? Analisar, e aí que entra também muito do conhecimento de biologia, que é interpretar corretamente esses dados biológicos. Então, essa que é a ideia da bioinformática hoje em dia, né? Acho que todo mundo concorda. E aí eu gosto de trazer essa charge aqui só para falar, não, porque a bioinformática está bastante assim. Hoje em dia já está mais comum, eu acho, mas eu acho que quando eu estava começando a trabalhar com bioinformática, quase 10 anos atrás, assim, tinha um estigma, né? Nossa, todo mundo queria gerar dados, e aí gerava-se esses dados, e aí depois você achava que você estava ao máximo com um monte de dados gerados, e aí, de repente, e aí, o que você faz com tudo isso, né? Porque o maior desafio talvez seja isso, seja entender como é que você gere esses dados e extrai o significado relevante, biológico, não um significado qualquer ou uma coisa que não vai ser reproduzível depois. Então, talvez esse seja o maior desafio do bioinformata. E aí, como eu já adiantei, então, o tipo de trabalho que eu faço segue o mesmo fluxo, a mesma metodologia científica de um trabalho de bancada, né? A gente faz uma observação, a gente faz uma pergunta biológica, gera uma hipótese, tá errado aqui, faz experimentos, que no nosso caso são em sílico, o ideal é fazer validações, que podem ser em sílico também, que podem ser in vitro e em vivo, que é o mais adequado, analisa todos esses resultados, de repente geram outras hipóteses, fica aqui nessa sistematização aqui, e depois faz uma conclusão, né, geralmente, da sua pergunta aí, e você fecha aí o seu trabalho. Então, foi isso que eu fiz no meu pós-doc, isso que meus alunos fazem hoje em dia. E agora eu vou usar um pouco de um trabalho meu que já foi publicado para exemplificar como é que a gente fez isso, né? Como é que a gente pode fazer isso. Então, qual que era o meu problema? Eu estudo gliomas, que são tumores cerebrais adultos. Eles são os tumores malignos mais frequentes no sistema nervoso central, né? Falando de sistema nervoso central. E ano passado, a Organização Mundial de Saúde atualizou a classificação, já colocou alguns marcadores moleculares, além da patologia, na classificação dos gliomas. Então, o que a gente sabe hoje? O que é feito para glioma hoje em dia? Hoje em dia, os gliomas são, né? Tem um paciente com glioma adulto. Como é que a gente classifica ele para a gente definir qual que é o tratamento que o paciente vai ter? Primeira coisa que é feito é a detecção de uma mutação num gene que chama IDH. Então, a gente divide pacientes com glioma, IDH mutante e IDH selvagem. É a principal divisão aí que a gente tem. Os IDHs mutantes, eles têm uma sobrevida melhor, um prognóstico melhor, o que parece ser um contrassenso, né? Porque ele tem uma mutação, mas o prognóstico é melhor. E os pacientes que têm glioma, que são selvagens, eles são classificados como glioblastomas e eles têm uma sobrevida, infelizmente, bastante ruim. Ok.
Então, a gente precisa fazer... E aí tem as histologias, tem os graus também, né? Mas o que é mais importante? Não só para glioma também, mas para muitos tipos tumorais. Existe uma parte do diagnóstico, depende da patologia. E existe uma discordância muito grande entre diferentes patologistas, né? Então, existe uma estimativa que apenas 50% a 75% dos diagnósticos são concordantes se 2 patologistas fizerem a mesma análise do mesmo material. Então, assim, a gente tem uma margem de 25% a 50% dos pacientes podem estar sendo classificados erroneamente. Então, além do diagnóstico patológico, existe essa necessidade de você fazer um diagnóstico molecular que é muito mais confiável e vai definir melhor, então, a estratégia terapêutica do paciente. E aí, eu repito, isso não é só para gliomas, para muitos tumores, essa necessidade de diagnósticos moleculares, né, ou de outros níveis de resolução no diagnóstico são necessários. Essa aqui é uma linha do tempo aí de descobertas importantes para gliomas. Então, assim, ao longo, né, das últimas décadas, muitas descobertas vêm sendo feitas sobre os gliomas. Eu coloquei aqui algumas bem importantes em preto. Uma das alterações, que é a deleção do braço curto do cromossomo 1 e do braço longo do cromossomo 19, ao mesmo tempo, o mesmo tumor tem essas perdas cromossômicas. Isso é uma alteração bastante importante que foi descoberta ainda na década de 90. A próxima descoberta muito importante molecular também foi a mutação de DH, que eu já mencionei, que hoje ela foi tão importante na década, né, isso foi em 2008, que hoje em dia, em 2021, isso é usado para o diagnóstico na rotina desses pacientes, né? Então, a presença ou ausência da mutação. Depois tem um fenótipo chamado... que tem a ver com alterações epigenéticas, eu vou falar disso mais para frente, mas é um genótipo que chama GSIMP. Então, parte dos pacientes que têm mutação em DH, eles adquirem esse fenótipo GSIMP, e eles também têm uma particularidade aí em termos da evolução do tumor. E aí tem outras coisas que aconteceram ao longo desse tempo, né, que foram muito importantes, então, para a gente chegar no conhecimento que a gente tem hoje sobre os gliomas adultos. Então, aqui falando do meu trabalho mesmo, qual que foi a nossa observação naquele momento? E eu estou falando aqui mais ou menos de 2014, 2015, quando eu fui fazer o meu pós-doc. A observação que eu já adiantei, né? O diagnóstico de gliomas, ele é subótimo, ele não é muito maravilhoso, e a gente tem esses pacientes que respondem e que não respondem. Então, qual que é a pergunta biológica que nos fizemos naquele momento? Por que tem essa discrepância tão grande? Por que alguns pacientes respondem, outros não? Como a gente pode melhorar a classificação dos gliomas, né? Que talvez seja a pergunta principal. E aí, a nossa hipótese foi: os dados moleculares, eles podem ajudar na classificação dos gliomas. Então, a gente pode procurar marcas moleculares que vão facilitar esse trabalho, né? E aí, consequentemente, melhorar, fazer uma escolha do tratamento mais adequado e melhorar a sobrevida do paciente, que é o nosso objetivo final. Como que a gente faz isso? Com experimentos em vivo, in vitro, e no nosso caso, experimentos em sílico. Então, vou tentar demonstrar aqui para vocês como é que a gente fez. Então, né, esse trabalho fazia parte de um consórcio, que é um grupo grande de pesquisadores trabalhando, né, com esse mesmo propósito, chamado TCGA, e na época os dados já estavam todos coletados, não fiz parte desse momento de coleta e geração de dados. Os dados já estavam, as amostras coletadas, os dados gerados. Eu simplesmente acessei os dados, eu e meu grupo de trabalho, né, naquele momento. A gente usou amostras de glioma de baixo grau, de lower grade, que eu nem entrei muito em detalhes, né, mas os gliomas são classificados em alto e baixo grau. Então, a gente juntou alto e baixo grau, lower grade e high grade gliomas. A gente tinha em torno de 1.100 e poucas amostras para trabalhar, e a gente ficou 2 anos, mais ou menos, fazendo as análises que eu vou falar agora. A gente era um grupo internacional, a gente fazia ligações semanalmente, e foi uma experiência muito bacana para mim. Esse trabalho, no final, foi publicado na revista Cell em 2016, já faz um tempinho. Então, qual que era o método, então, né? A gente, voltando na metodologia científica, a gente tinha a nossa pergunta biológica, a gente tinha a nossa hipótese, e qual que é o método que a gente foi usar em sílico, né? O primeiro método que a gente usou, que é basicamente o que eu vou mostrar aqui hoje, foi o método de clusterização. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nada mais é do que agrupamento. Então, eu tinha aqui um conjunto de 1.122 pacientes, que eram os meus dados, e aí a gente tinha dados de expressão gênica, de metilação de DNA, e tinha outros também, proteína, mas
basicamente agora eu vou falar de metilação de DNA, porque foi o dado que eu mesmo pus a mão na massa, trabalhei, e o paper foi, na verdade, escrito em cima desses resultados. Então, a gente tinha 1.000 e poucas amostras dos pacientes com glioma, que tinha metilação de DNA, e a gente queria agrupar esses pacientes em grupos que tivessem características parecidas, né? Então, esse paciente tem esse conjunto de metilação, esse aqui tem esse. Basicamente, era essa a nossa ideia inicial. Clusterização, que chama. E aí, aqui é um outro esquema, então a gente está falando de um grupo de pacientes com gliomas, a gente queria achar grupos, né, de pacientes com características moleculares similares. E a gente usou, os dados que eu trabalhei eram os dados de metilação de DNA, rapidamente, porque a gente não tem muito tempo. A metilação de DNA são marcas, grupamentos metil que são adicionados nas bases de citosina no DNA. Então, alguns sítios de citosina no DNA têm essas marcas de metilação. E a gente sabe já, tem bastante exemplos aí, que a metilação está envolvida em algumas doenças. Algumas vezes a gente considera apenas marcadores, né, de doenças. Algumas vezes essa metilação está envolvida com o processo de patogênese mesmo, porque a metilação do DNA, na verdade, regula a expressão gênica, né? Então, essa metilação pode estar simplesmente ali, a gente usar isso como marcador, ou ela pode estar participando aí dos mecanismos, das bases moleculares daquela doença. No nosso caso, a gente está usando a metilação apenas como marcador, a gente não foi a fundo, né, no porquê e o que estava acontecendo. A gente está usando as marcas de metilação de DNA, então, como marcadores. Para a metilação, a gente tinha basicamente 932 amostras de metilação, e para cada paciente, para cada amostra, a gente analisava 20 mil e poucos sítios CPGs. Então, a gente tinha informação de mais ou menos 20 mil citosinas, se estava metilado ou não, para cada um desses quase 1.000 pacientes. Então, era bastante informação que a gente tinha para trabalhar. Como se fossem 20 mil genes aqui, né? 20 mil posições no genoma ali que a gente estava analisando a metilação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma análise que a gente chama de não supervisionada, é quando a gente pega dos pacientes, então eu tinha os 932 pacientes, e aí a gente rodou um algoritmo para classificar isso, para agrupar esses pacientes de um modo não supervisionado. Isso quer dizer que eu não supervisionei esse agrupamento, eu só falei, olha aqui os dados de metilação, são esses, agrupa esses pacientes aí, o que é mais parecido com o quê? E o resultado desse agrupamento não supervisionado foram que o algoritmo identificou 6 grupos, que a gente chamou de LGM 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estão aqui representados. Alguns grupos têm mais pacientes, alguns grupos têm menos pacientes. E aqui a gente está vendo um heatmap, que eu acho que vocês também já ouviram falar, mas eu gosto de explicar o que é um heatmap, para que as pessoas, quando veem isso nos papers, né, não achem que é uma figura muito maluca e consigam interpretar. O que a gente está vendo aqui nesse heatmap? A gente está vendo cada coluna aqui, cada linha na vertical é um paciente. Então, pensa que aqui tem 932 pacientes. Cada linha, que a gente... difícil de ver individualmente, é um paciente. E cada coluna. E cada linha é um sítio CPG que a gente analisou. Então, aqui eu não estou olhando todas as 20 mil CPGs, eu estou olhando só 1.300 CPGs. Então, aqui, para esses 1.300 CPGs, eu estou olhando esses 932 pacientes. E a coloração, no caso desse heatmap, toda vez que a gente vê um heatmap, a gente tem que ver aqui o código de cores, o que isso significa. Nesse caso, o azul escuro significa 0% de metilação e o vermelho significa 100% ou 1 de metilação. Então, nesse caso nosso, quanto mais azul é menos metilado e quanto mais vermelho é mais metilado. Basicamente é assim que a gente vê um heatmap. Então, aqui eu tenho, como eu falei, os pacientes com gliomas, e aqui ao lado a gente tem amostras normais, que não são tumores, para a gente ver. Então, o que o algoritmo definiu para a gente? 6 subtipos de gliomas que têm padrões de metilação similares. A gente vê, por exemplo, esse daqui é bem hipometilado, né? Todos os pacientes têm um padrão parecido, eles são parecidos com não tumor, na verdade. Aí a gente tem esses 2 grupos também que são menos metilados, e a gente tem esses 3 primeiros grupos, 1, 2 e 3, que são bastante metilados, né? Tem bastante região aqui na coloração amarela e vermelha, que estão bastante metilados e tem alguma diferença entre eles. Até esse momento, a gente não sabia se os pacientes eram alto e baixo grau, se tinha mutação ou não no DH, como é que estava. Então, a gente fez isso de uma forma não supervisionada e depois a gente foi olhar o que eram esses pacientes com as informações que a gente já tinha.
E, na verdade, o que a gente viu é que a análise não supervisionada separou os gliomas baseado em mutação de DH. Então, esses 3 primeiros grupos aqui, 1, 2 e 3, eram pacientes que tinham mutação em DH, a gente vê aqui nessa track do heatmap, e os 3 últimos grupos aqui eram selvagem para IDH. Então, sem a gente falar para o algoritmo, ele definiu esses grupos que têm uma diferença genômica, mas a divisão foi feita com base na metilação de DNA. Então, assim, né, a gente não falou, não estava analisando mutação, se estava substituindo uma base ou não, a gente estava analisando metilação de DNA. E aí, coincidentemente, a mutação estava ali envolvida, que na verdade a gente sabe hoje que tem uma ligação entre aquisição da mutação e desregulação epigenética ou da metilação de DNA. Mas foi muito legal quando a gente viu esse resultado aqui, que era não supervisionado. Mais ainda, o que a gente viu? Isso daqui é uma análise de metilação global, então aqui a gente só está representando 1.300 CPGs, mas aqui eu estou avaliando todos os CPGs, os 20 mil. Então a gente está vendo que, de uma maneira geral, os 3 primeiros grupos têm uma metilação maior do que os 3 últimos grupos. Então, IDH mutante e IDH selvagem. Isso já era conhecido, na verdade, que quem tem mutação tem um acúmulo de metilação de DNA. Quando a gente foi fazer uma análise de sobrevida, que é uma análise muito importante, a gente viu que os pacientes aqui do grupo 1, eles tinham uma sobrevida ruim. O que foi inesperado, porque não sei se vocês lembram que eu falei que quem tem mutação em IDH tem a sobrevida boa, que é o que a gente está observando nos grupos 2 e 3 aqui, e quem é do IDH selvagem tem a sobrevida ruim. E aí a gente viu que tem alguns pacientes IDH mutantes que têm uma sobrevida ruim. E isso não era conhecido até aquele momento. Então, isso que foi a grande surpresa do paper, que na verdade foi o grande achado nesse caso, né? Mas até que esse momento a gente não sabia muito bem o que fazer com isso, não sabia se era verdade ou não, fomos investigar. Aí a gente fez uma pergunta: por que todos esses 3 grupos têm mutação em DH? Esse aqui tem uma alteração a mais, que é um P19Q deletado, mas esses 2 não tem nenhuma outra marca molecular conhecida que distinguiria eles. Eles são, em teoria, o mesmo grupo. Por que a gente está vendo essa distinção? Então, a gente fez uma análise supervisionada, que a gente chama. A gente comparou grupo 1 com o grupo 2. Fizemos um teste lá. O que está acontecendo? Qual que é a diferença desses 2 grupos? Por que eles estão se separando? E aí a gente viu que, na verdade, dentro do grupo 1, tinha um subgrupo que era bem sem metilação, hipometilado. E metade desse grupo ele era mais parecido com o grupo 2, com o grupo vermelho. Então, a gente foi investigar isso mais a fundo, não vou ter tempo de falar essa história muito mais aqui, e isso correlacionou com a expressão gênica. Então, aqui é metilação de DNA e, no outro lado, a expressão gênica. O mesmo grupo que tinha hipometilação, ele tinha aumento de expressão gênica, que é esperado, né? Faz parte aí da regulação epigenética. E aí a gente foi investigar mais esse grupo e viu que, na verdade, esses pacientes que estavam com essa perda de metilação, essa hipometilação, eram de fato os pacientes que tinham a sobrevida ruim. A gente chamou eles de GSIMP low, de low methylation, baixa metilação, e os outros de GSIMP high. E aí, resumindo muito essa história, na verdade, esse foi o final do paper. A gente reclassificou os gliomas adultos em 7 subtipos moleculares com relevância clínica. E o mais importante de tudo foi justamente a divisão do GSIMP, que todo mundo, que até aquele momento a gente achava que tinha uma sobrevida muito boa, mas na verdade uma porcentagem daqueles pacientes tem uma sobrevida ruim. E por que isso é importante? Porque quando o paciente chega no consultório médico e aí se detecta, você tem um IDH mutante, você está num grupo de melhor prognóstico, então você vai ter um tratamento um pouco mais leve, né? A gente vai ter uma abordagem diferente com vocês, porque a sobrevida é boa. Na verdade, a gente não pode... Hoje já se sabe que, na verdade, não. Uma parte pequena desses pacientes também tem um prognóstico ruim e deve ser tratado mais agressivamente para que esses pacientes sobrevivam mais tempo. Só que hoje em dia a gente não tem um modo de fazer isso rotineiramente sem fazer um experimento de metilação de DNA para identificar esses pacientes. Então, acho que a grande busca agora, e aí eu estou falando de coisas que a gente não conhece, é como é que a gente faz para identificar corretamente esses pacientes que são GSIMP low. O meu grupo anterior de trabalho continua trabalhando nessa pesquisa. Isso é feito. Uma das formas de a gente fazer, que não é muito viável na prática, é a gente usar o tal do aprendizado de máquina, machine learning, que foi o que a gente fez, inclusive, nesse trabalho. Lembra que eu falei que a gente faz os experimentos em sílico e o ideal seria quando a gente valida? Então, nesse caso, a gente fez uma validação em sílico. A gente não foi fazer experimentos, mas a gente fez uma validação computacional. O que significa isso? Isso aqui a gente achou na nossa cohort, né, do TCGA, que eu falei, aquele consórcio internacional. A nossa pergunta foi:
Esse de Simp-Low a gente consegue identificar em pacientes de outros estudos, né, de outros trabalhos que já foram publicados ou que outras pessoas geraram de modo independente em outra parte do planeta? Essa foi a nossa pergunta. E então a gente usou o aprendizado de máquina. O que é? Eu tenho 7 subgrupos de metilação que a gente detectou. A gente treinou um algoritmo computacional para que esse algoritmo classificasse amostras desconhecidas num desses subtipos aqui. Então, era a nossa proposta naquele momento, né? A gente usou um algoritmo que chamava Random Forest, ou Floresta Aleatória, se não me engano, e aí a gente fez isso. Aí, só falando um pouco aqui de inteligência artificial, né? Aprendizado de máquina, nada mais é do que quando a gente tem dados suficientes, precisa de muito dado, na verdade, para ter um bom algoritmo de classificação, e a gente ensina o computador a tomar as decisões pela gente. E foi isso que a gente fez. A gente tinha um conjunto de dados das nossas 1000 amostras, com as informações de metilação de DNA, a gente treinou um computador para que ele classificasse amostras desconhecidas. E aí foi basicamente isso que a gente fez. Aqui é o dataset do TCGA, que foi o nosso discovery, que a gente chama, né, a cohort de descoberta, e a gente classificando amostras desconhecidas, que a gente chamou de validação, a gente conseguiu classificar as amostras dos mesmos subtipos. Desculpa. Se vocês perceberem aqui, a gente não tem muito tempo de ver a fundo, mas os heatmaps, eles têm um padrão bastante semelhante entre as amostras do grupo descoberta e do grupo validação. E o sobrevida não ficou perfeito, a gente está falando de amostras biológicas, né? Mas a gente vê um padrão bastante semelhante aqui. A gente conseguiu identificar algumas amostras também aqui do Simp-Low que tem uma sobrevida ruim. Então, esse foi um achado, de novo, que foi publicado na revista Cell em 2016, teve bastante impacto e foi muito legal. Então, isso foi um trabalho que já foi feito. O que eu estou fazendo agora, na verdade? A gente está usando a mesma metodologia de aprendizado de máquina para a gente classificar os tumores, os gliomas especificamente, o que acontece ao longo do tempo. Então, a gente tem amostras de primeira cirurgia, que basicamente foi o que a gente utilizou antes, mas a gente tem agora, quando esses tumores são tratados, muitos, praticamente todos os gliomas, eles acabam recorrendo 1, 2, 3 vezes. Então, a gente tem essa coleta de amostras longitudinal ao longo do tempo, e a gente está fazendo os mesmos tipos de análise também com metilação de DNA. Mesma coisa, a gente está usando nossos grupos, nosso algoritmo de classificação para classificar esses tumores e para ver o que acontece ao longo do tempo. Um tumor que se originou como de Simp-High, por exemplo, ele progride para de Simp-Low, ou ele continua de Simp-High ao longo do tempo? Basicamente, era essa a pergunta que a gente tinha. Aí, um trabalho preliminar com 77 pacientes, a gente já tinha publicado em 2018, o que a gente viu? A maioria dos pacientes não mudam, eles estão no grupo aqui, não muda de subtipo, então o subtipo primário, o subtipo recorrente, o tumor primário e o tumor recorrente tem o mesmo subtipo, mas uma pequena porcentagem aqui dos IDHs mutantes, eles mudam. Justamente eles vão do grupo 2, vermelho, lá, de Simp-High, para o grupo agressivo. Então a gente está vendo que uma porcentagem dos gliomas IDH mutantes, eles estão progredindo para um tumor mais agressivo quando esse tumor recorre, né? Então, isso a gente fez de novo com um dado parcial aqui em 2018. E o que eu estou fazendo agora, na verdade, nos últimos anos, basicamente na pandemia eu trabalhei com isso, foi analisar uma cohorte maior com 143 pacientes, onde a gente daí tinha mutante selvagem, porque no trabalho anterior basicamente era só amostras mutantes, e a gente está vendo isso também. A gente confirmou o achado prévio e tem algumas outras coisas novas que a gente está vendo. Mas, basicamente, a gente viu que o 25% das amostras IDH mutantes, eles estão trocando de subtipo. Então, aqui, se vocês prestarem atenção, essa primeira track aqui é do tumor primário, inicial, e a segunda é do tumor recorrente. E todos esses pretos aqui indicam as amostras que mudou o subtipo. Basicamente, sempre vai de um subtipo menos agressivo, que é o vermelho, para o subtipo mais agressivo, que é o verde. Então, a gente, de fato, está vendo que esses tumores, eles muitas vezes recorrem de um subtipo mais agressivo. Eu não estou contando a história aqui, mas para dar um spoiler, isso tem a ver com tratamento. Então, praticamente, dependendo do tratamento que o paciente recebe no diagnóstico, esse tumor, às vezes, progride para um subtipo mais agressivo. Então, a gente não sabe se esse tratamento está fazendo mais bem ou mal para o paciente. Então, essa é uma história que a gente está contando nesse paper novo, que, se Deus quiser, vai ser aprovado em breve. Então, aqui é o modelo que a gente tinha, né, de Simp-High, que é o subtipo bom, né, menos agressivo. Alguns pacientes ele recorre normal, da mesma forma. Alguns pacientes a gente vê essa perda de metilação de DNA e esse paciente recorre num subtipo mais agressivo. Então, aqui retomando o que eu falei, né,
de novo, a gente está fazendo aqui uma metodologia científica, como outra qualquer. A observação, o diagnóstico dos gliomas é subótimo. Foi a pergunta que eu tinha, lembra? Foi a observação que a gente fez. Aí a pergunta, como é que a gente pode melhorar isso? Por que está tão diferente? Nossa hipótese, dados moleculares podem ajudar a gente a resolver essa questão. De todos os dados moleculares que a gente testou, a metilação de DNA foi a que mais melhor estratificou esses pacientes. Então, a gente fez experimentos em sílico e eu demonstrei aqui de clusterização, análise supervisionada, né? A gente falou um pouco sobre isso, foram os métodos de bioinformática computacionais que a gente utilizou nessa questão aqui. A gente fez validação em sílico, então a gente usou o aprendizado de máquina para fazer essa validação em sílico. E aí depois, né, e ao longo desse processo a gente faz as análises dos resultados. Eu tentei introduzir vocês nesse aspecto, né, como que a gente interpreta, por que as observações que a gente faz, né, como analisa aqueles gráficos, planeja novos experimentos. Como eu falei, a gente tinha feito primeiro análise não supervisionada, depois a gente planejou um novo experimento, que foi análise supervisionada, e tudo isso, essas decisões a gente vai tomando ao longo do processo, assim, não tem um pipeline pré-estabelecido que você aperta um botão e sai o resultado lá no final. Isso são coisas que a gente vai analisando em tempo real, assim, né, no nosso caso, com grupo de trabalho. E aí a gente tira a conclusão, que no nosso caso foi que os dados de metilação de DNA estratificaram ou classificaram esses pacientes com uma relevância clínica, na verdade, né? Como eu falei, isso tem impacto direto aí no tratamento dos pacientes. Então, essa foi uma experiência que eu tive, que eu espero ter conseguido exemplificar para vocês. Eu queria rapidamente falar sobre um segundo trabalho também, que foi a identificação de stemness, que são características de células-tronco nos tumores. Já se sabe hoje em dia que os tumores, muitas vezes, eles adquirem características de células indiferenciadas, e isso tem a ver com a resposta terapêutica. Então, pacientes que têm mais células-tronco tumorais ou mais características de células-tronco, geralmente são tumores mais agressivos. E aí, nesse segundo trabalho aqui, também durante o meu pós-doc ainda, mas é que eu estou trabalhando com isso ainda hoje em dia no meu grupo, a gente queria ver se a gente, usando um algoritmo de aprendizado de máquina também, se a gente conseguia medir o stemness dos tumores. Então, dado um tumor aqui, uma amostra tumoral de um paciente, se a gente tivesse uma régua para medir o stemness, o quão stemness tinha esse tumor? Muito stemness ou pouco stemness, né? Ou muita característica de células-tronco ou pouca? E uma segunda pergunta é, isso tem alguma importância ou simplesmente estou medindo alguma coisa na célula que não tem nenhuma relevância? Então, esse foi um segundo trabalho que eu fiz usando também algoritmo de aprendizado de máquina. E foi justamente isso, a gente tinha um conjunto de células aqui, tronco, para a gente desenvolver o nosso modelo de aprendizado de máquina. Aí a gente aprimorou isso incansavelmente, na verdade, testou isso nas amostras de tumores do TCGA, e aí depois a gente integrou com outros dados para a gente avaliar se isso tinha alguma importância, como eu falei. E aí foi muito legal, na verdade, eu não queria me estender muito, mas é que a gente analisou, na verdade, muitos tipos de tumores, a gente não ficou só nos gliomas, e a gente viu que alguns tumores tinham bastante característica de células-tronco. Eu queria destacar aqui o câncer de mama triplo negativo, que é um tumor que já conhecidamente, era o nosso controle, na verdade, já conhecidamente ele tem um alto stemness, e a gente viu que tinha aqui no nosso algoritmo, foi uma pista para a gente nos dizer que nosso algoritmo estava funcionando. Os gliomas eu vou mostrar um pouco mais detalhes aqui. Aqui eu estou mostrando, ó, câncer de mama e glioma. Então, aqui são os pacientes, cada coluna aqui é um paciente, eles estão organizados do menor stemness para o maior stemness. Esse foi o tumor de mama que tinha o menor stemness na minha régua, e esse o maior. Mesma coisa para gliomas aqui. E o que a gente viu? Uma associação com coisas que a gente já conhecia. Como eu falei, os cânceres de mama triplo negativo, que são os mais agressivos e que têm essa característica de células-tronco já descrita, eles eram que tinham maior stemness na nossa régua. E os menos agressivos, que tinham menor stemness. Então, isso funcionou para a gente como uma validação aqui, né? E a gente observou outras coisas que não dá tempo de eu falar. E uma coisa muito legal nos gliomas é, os que tinham alto stemness aqui, justamente foram subtipos de IDH selvagem, que a gente sabe que são mais agressivos, né? Como eu falei, e o de SIMP low, que é o subtipo que a gente descreveu naquele primeiro trabalho que eu mostrei, também tinha um stemness mais alto do que... Isso tem a ver com a sobrevida, então, para glioma. Quanto mais alto o stemness, pior o prognóstico do paciente. Então, foi uma coisa legal também que a gente descreveu. Isso foi publicado em 2018 na Cell.
Então, eu queria usar esses trabalhos, né, que eu venho fazendo, e hoje em dia eu estou continuando trabalhando com STEMs, por isso que eu quis mencionar, para ilustrar aí como é que a gente usa a bioinformática, um exemplo desse mundo imenso que é a bioinformática, para a gente responder questões biológicas. Então, aqui, essa imagem é a mesma do começo, né, que hoje em dia o que a gente mais faz, a gente pega os pacientes classificados num tipo de tumor, trata com a mesma terapia, e aí a gente infelizmente, observa que eles têm respostas terapêuticas diferentes, e o que a gente quer fazer, né? Onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar nessa medicina de precisão, não sei se vocês já ouviram esse termo, que é a gente usar esses outros tipos de dados moleculares para a gente refinar essa classificação dos tumores de modo geral, e aí a gente coloca esses pacientes em protocolos terapêuticos mais específicos, para que eles tenham todos uma resposta terapêutica desejável, né? Então, é nesse sentido aí que a gente está caminhando. E esse talvez seja o meu último slide, é para exemplificar também que a bioinformática é uma parte pequena ali, né, nesse cenário de pesquisa. A gente tem as questões clínicas, né, dos médicos, dos tratamentos, das coletas de amostras, dos trials clínicos, e a gente tem a parte de pesquisa, que a gente tem, então, os modelos de célula animal, modelos de cultura de célula, de animais, de droga, de imagens, de biologia básica, e aí dentro, então, desse universo de pesquisa, a gente tem a bioinformática, ali, análise de dados. E eu acho que a mensagem principal, eu acho, é que a gente tem que trabalhar todo mundo junto aí para a gente avançar mais rapidamente, né, nessa busca das respostas que a gente precisa, né, no caso do câncer, de melhorar o tratamento. Aí acho que é isso. Aí, para finalizar, então, a área que eu trabalho hoje, de novo, saí da bancada, migrei para essa área, foi uma transição bastante interessante e um desafio bastante grande, na verdade, né? A bioinformática hoje em dia é bem mais conhecida do que naquela época que eu comecei, e é uma área que está bastante crescimento, tem bastante demanda de se fazer isso. Requer rigores éticos e boas práticas de manipulação também. Não falei muito, mas quando a gente trabalha com bioinformática, com computação, a gente tem muitas boas práticas ali de trabalho para que a gente não cometa erros, né, em sílico, e que a gente precisa controlar, assim como a gente controla e faz as validações no laboratório molhado, a gente precisa fazer a mesma coisa para a gente ter bons dados no trabalho em sílico. E é isso, eu acho que a minha missão aqui na USP, aqui de Ribeirão, é justamente divulgar aí essa área da bioinformática, né? Motivar os alunos para que façam essa migração também e mostrar um pouco do meu trabalho. Queria agradecer, então, todo mundo. Esse é meu grupo, que a gente começou faz 2 anos, e eu tenho atualmente 5 alunos, e é o tipo de trabalho que a gente faz. E queria agradecer também todos os meus colaboradores aí dos trabalhos anteriores. É isso, pessoal. Quem quiser conhecer, me inscrever também, fiquem à vontade. Obrigada.